A névoa do mar enrolava-se no convés como um véu de viúva, úmido e persistente. Arya Stark encostou os quadris na amurada, sentindo o sal grudar em seus lábios rachados. Nenhum nome, repetira a si mesma, enquanto o navio Fúria do Inverno cortava ondas desconhecidas a oeste de Westeros. Mas os mortos não a deixavam tão facilmente. Seus passos ecoavam nas pranchas, suas vozes sussurravam nas cordas rangentes. O primeiro sinal de terra foi o cheiro, enxofre e algas podres. Quando os penhascos negros emergiram da bruma, pontilhados de cristais que cintilavam como olhos de dragão, ela apertou a agulha contra a coxa. A ilha não constava em nenhum mapa. Bom, pensou, puxando a capa sobre os cabelos cortados rentes. Lugares sem nomes eram para pessoas sem nomes. A aldeia era uma fileira de cabanas de pedra vulcânica, coladas a uma montanha que expelia fumaça amarela. Os nativos falavam uma língua gutural, mas seus olhos diziam o que as palavras não precisavam. Estranhos não eram bem-vindos. Arya ofereceu moedas de ferro por um odre de água. O velho que as pegou cuspiu nelas antes de guardá-las, murmurando algo que fez os outros rirem. Valar Morghulis, ela respondeu baixinho. Os risos morreram. Naquela noite, deitada num estábulo onde o calor da terra queimava através da palha, ela sonhou com o salão de faces. As vozes sussurravam em uníssono. Você nos pertence. Acordou com uma faca no pescoço. Quem te enviou? Perguntou ela em bravose, embora soubesse a resposta antes de ver o símbolo tatuado no pulso do homem. Uma serpente engolindo a própria cauda. Os Eternos de Corror, uma seita que vendia venenos e segredos. 13 anos antes, ela roubara um frasco de seu arquivo em Pentos. 13 anos eram tempo suficiente para uma dívida se tornar rancor. A luta foi breve, suja. Arya usou o canivete escondido na bota. Quando o homem caiu, engasgando com seu próprio sangue, ela revirou sua bolsa. Entre ervas secas e moedas de ouro, encontrou um pergaminho com seu rosto desenhado. Vivo ou morto? Preferivelmente morto. Os dias seguintes foram uma dança de sombras. Ela se infiltrou nas catacumbas sob o vulcão, onde os Eternos guardavam seus tesouros. As paredes suavam um óleo esverdeado que ardia na pele. Não é diferente das criptas de Winterfell, pensou, lembrando-se das estátuas de seus ancestrais. Aqui, porém, os mortos eram guardiões ativos, armadilhas de dardos envenenados, poços disfarçados e pichações em alto valeriano. A memória é uma faca que nunca cega. Foi numa câmara circular, iluminada por cogumelos bioluminescentes, que ela encontrou ela. Menina de muitos nomes! A voz ecoou, suave como óleo em água. A mulher estava sentada em um trono de raízes petrificadas, vestindo uma máscara de prata sem feições. Você matou 3 dos meus? 4? Corrigiu Arya, deixando cair a cabeça do guarda que acabara de decapitar. O sangue escorria por uma fenda no chão, sibilando ao tocar a lava abaixo. A risada da mulher foi um som cortante. Você ainda tem a lista? A lista acabou. Mentira. A máscara inclinou-se. Você a reescreve toda noite na escuridão quando ninguém pode ver. Cersei, Ilyn Payne, o cão de... silêncio! O grito de Arya reverberou, misturando-se ao rugido distante do vulcão. Sua mão tremia em torno de agulha. A mulher levantou-se, deslizando como uma víbora. Eu posso dar-lhes a você! Sua mão, pálida e sem linhas, apontou para um baú de ébano. Dentro, frascos cintilavam com líquidos âmbar. O sonho do corvo, a angústia do lêmulo. Mortes tão lentas que eles implorarão para você terminar o trabalho. Por um instante, Arya viu Cersei engasgando com o próprio ódio. Ilyn Payne definhando sem língua. Viu o sorriso do cão e afundando em carne podre. Justo, sussurrou uma parte dela. A parte que ainda cheirava a fumaça e sangue em Harrenhal. Mas então ouviu outra voz. O que dizemos à morte? Não a voz de Sírio Forel ou Jaqen H'ghar? A voz de Sansa tecendo histórias à luz do fogo no grande salão? A voz de Jon rindo enquanto a ensinava a montar? Não hoje! Disse Arya, cravando agulha no baú. Os frascos se estilhaçaram, liberando um vapor que fez a máscara da mulher derreter, revelando uma face marcada por queimaduras antigas. O confronto final não foi com lâminas, mas com palavras. Você é uma tola!
rosnou a mulher, recuando para as sombras enquanto a câmara tremia. A vingança é a única verdade. Não é a minha verdade, respondeu Arya, virando-se para sair. Na superfície, a ilha desmoronava. Ela correu entre pedras incandescentes, saltando sobre rachaduras que cuspiam fogo. Quando alcançou o barco, o capitão estava branco como a neve de Winterfell. Para onde? Ele gritou enquanto remavam furiosamente. Arya olhou para o mar, onde a lua se refletia como uma moeda de prata. Para casa, quase disse. Mas casa era um cheiro agora, uma memória, uma canção. Para onde o vento soprar, decidiu, enquanto as primeiras gotas de chuva apagavam as cinzas de seus ombros. No bolso, seu dedo encontrou a moeda que o velho da aldeia cuspira. Virando-a, viu o rosto cunhado, uma loba uivando para uma estrela solitária. Os Starks não são feitos para o silêncio, percebeu, nem o sem rosto. Quando o próximo porto apareceu no horizonte, ela não perguntou seu nome. Apenas sorriu, afiando a agulha contra a pedra, pronta para escrever. Não uma lista, mas um novo capítulo.